sou tudo que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim, que eu não quero beber e eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Estou com S de saudade. Gente, eu tava aqui pensando, né? Vou fazer uma aula para os meninos para falar um pouquinho sobre liberdade. E a solteirice é muita liberdade, né? Estou com S de saudade, liberdade, tudo a ver, tudo a ver. E aí eu pensei, vou cantar um pouquinho pra eles. Vocês sabem que eu adoro cantar, né? De vez em quando baixa, assim, umas coleguinhas na minha vida. E aqui estou eu pra falar com vocês sobre liberdade. A música até falou um pouquinho de liberdade, a liberdade de poder. Enfim, olha só. Essa aula, ela vai estar disponível no capítulo 8 para vocês, ok? Que vai falar um pouquinho sobre a luta pela cidadania. Mas o que é a cidadania, né? Tão desejada cidadania. É somente o direito de votar e ser votado? Isso é cidadania? Bom, também o direito de votar livremente, né? Poder escolher os seus candidatos, mas a cidadania está além disso. A cidadania também é um conjunto de direitos que vai dar a você, pessoa, o direito de participar ativamente das decisões da vida, do governo, da sua comunidade, né? E atualmente nós temos esse direito, nós estamos tendo o direito de participar da vida, das decisões, do que diz respeito à nossa sociedade, à nossa comunidade, ao Brasil. É mais ou menos assim. Esses direitos que eu falo para vocês, eles são resultado de lutas que ocorreram durante, principalmente, a Revolução Francesa, certo? Mas a gente vai ter aí um conjunto de ideias circulando no final do século XVII para o início do século XVIII, ideias de liberdade, essa liberdade de poder sair, de poder falar, de poder ser ou não ser, eis a questão. Mas, enfim, esses direitos que eu falo para vocês de cidadania que as pessoas devem ter, vão ser conquistados então com essas lutas, onde muitas pessoas, para professar livremente essas ideias, acabaram morrendo, né? Então, em meio a tudo isso, então a gente vai falar de uma história de luta, de morte, de direitos e de resultados, claro. Olha o resultado aqui, né? Bom, eu vou colocar para vocês alguns questionamentos para nossa roda de conversa. Quero que vocês respondam no caderno de vocês e na hora oportuna nós vamos conversar sobre isso. Primeiro, quais as formas de cidadania presentes em sua comunidade, em nossa comunidade? Você vê alguma forma de cidadania? Então responde aí, quais ou qual a forma de cidadania presente na nossa comunidade? Segundo, você já se sentiu desrespeitado como cidadão? Aquele momento em que você viu que os seus direitos eles foram te tirados, é um desrespeito ao teu direito de cidadania. Então, você já se sentiu desrespeitado como cidadão ou já viu alguém sendo desrespeitado, né? Qual a sua reação? E terceiro, o que você acredita que faz uma sociedade mais democrática? Então, você sabe que democracia é esse nosso direito de ir e vir, ser ou não ser, né? Então, o que faz a nossa sociedade mais democrática? Então, são essas as perguntas que você vai responder para a nossa roda de conversas. E aí, colocar para vocês que durante o século XVIII, principalmente, alguns filósofos, né, conhecidos por iluministas, eles vão colocar pra gente a seguinte ideia de que a razão pode questionar a tradição. Então, pautado no meu conhecimento tradicional, em tudo aquilo que eu acredito, esses filósofos falam que a razão, ela pode questionar essa tradição. Nem sempre o conhecimento tradicional que eu tenho é o real. Há a necessidade da investigação. Então, esse século XVIII vai propagar essas ideias que a gente chama de ideias iluministas.
Essas ideias iluministas vêm de iluminar a razão, iluminar o intelecto. O homem é um ser inteligente, ele precisa ser iluminado. Então é o que vai acabar acontecendo. E as principais ideias do iluminismo, eles vêm falar para a gente sobre as formas de governar, né? Esse século das luzes, ele vai trazer novas formas de governar. E é aí que nós vamos ter a base do pensamento contemporâneo ocidental, que vai falar principalmente sobre divisão de poderes. Executivo, legislativo, judiciário. Isso é muito importante para a sociedade contemporânea. Bom, quando a gente fala do iluminismo, nós vamos falar sobre uma filosofia de liberdade. Esses pensadores na Europa, eles defendem o uso da razão como libertação do pensamento. E vejam só, é um pensamento iluminismo de Illuminé, ele vai surgir na França, mas ele vai se difundir por toda a Europa, falando sobre progresso e liberdade a partir do uso da razão. E vai movimentar eventos na história, como por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que são eventos muito fortes que nós vamos acompanhar daqui para frente. E esse movimento de progresso, liberdade e iluminismo, ele vai atingir não só esses filósofos, mas ele vai entrar na ondinha com poetas, músicos, filósofos, pintores, entre outros, né? E a base desse pensamento nós vamos ver no John Locke, né, o inglês, e no francês René Descartes. O Descartes, ele coloca uma ideia pra gente que é mais ou menos assim: as afirmações, elas devem rigorosamente ser verificadas, ser investigadas. Então, as afirmações, elas merecem uma investigação, elas merecem uma verificação, certo? Eu te afirmo alguma coisa, você vai verificar se é real ou não antes de difundir a ideia que eu te passei. Isso é perfeito. Vamos falar assim, tu sabe, tipo assim, alguém te contou uma fofoca e tu tá muito louco para difundir essa fofoca? Não vá, não faça. Primeiro, porque é feio. E segundo, verifica a veracidade da informação que você está recebendo. Outra, o John Locke, ele coloca uma ideia muito legal. O povo pode depor um tirano e propor um novo governo. Então, essa onda de governo, ela está nas nossas mãos, nas mãos do povo. Porque quem faz o governo democrático é a maioria. Então, tipo assim, não interessa se eu votei no fulano ou no ciclano. Meu candidato com menos votos perdeu, eu preciso aceitar o seu candidato com mais votos, porque ele vai governar em nome da maioria. A maioria votou nesse cara, mas se não é uma pessoa interessante, uma pessoa legal, pode sofrer sim uma deposição de acordo com John Locke, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os impeachments da vida. Vocês viram que nós tiramos no Brasil alguns governos com um processo chamado impeachment. Vocês vão estudar isso um pouquinho mais na frente. Seria, dentro dessas ideias iluministas, a deposição de um governo. E o Newton vai nos falar sobre o conhecimento racional. O homem é um ser racional e ele precisa buscar o conhecimento através da razão, da investigação, certo? Bom, a circulação dessas ideias iluministas, elas virão pra gente com alguns iluministas assim super conhecidos na história. O francês, né, Charles Louis de Secondat, também conhecido como Barão de Montesquieu, ele vai nos falar em O Espírito das Leis sobre formas de governar, diferentes formas de governar, e ele vai defender o modelo da democracia constitucional inglesa, certo? Hoje vocês sabem que a Inglaterra é um sistema no qual o rei reina, mas não governa. Eles vivem um parlamentarismo, onde o primeiro-ministro governa e nós temos ainda a figura monárquica da rainha. Ele se opõe ao poder concentrado. Montesquieu fala que deve haver divisão de poderes, em três, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário. Vocês também vão conhecer, dentro do iluminismo, uma criatura chamada Voltaire. Ele condena o fanatismo religioso, porque nesse período que nós estamos falando havia muito, e as superstições, né? Isso para ele, fanatismo religioso, superstição, só faz com que o pensamento humano fique retrógrado e agilize guerras. Então as guerras aconteciam muito, de acordo com Voltaire,
por causa da impetuosidade com relação à cultura do outro, à religião do outro. Nós temos um cara, o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que ele também vem falar sobre iluminismo, criticando as fontes das desigualdades sociais. Ele fala assim, que o rumo da sociedade deve progredir pela vontade da maioria, que a vontade da maioria deve prevalecer, assim como é agora no nosso Estado democrático. A vontade da maioria prevalece sobre a minoria, né? E ele fala que deve-se, para ter um governo forte e saudável, o voto da população em assembleias, que é o que acontece hoje, né? Nós vamos lá e vamos eleger os nossos candidatos. Essas ideias iluministas, elas são fantásticas, elas vão nos dar assim um leque de possibilidades, né, para que a gente possa estar criando, para que a gente possa estar crescendo, para que a gente possa estar vivendo um momento de liberdade. E isso vai desenvolver um tipo de governo chamado despotismo esclarecido, no qual os déspotas eles não vão abandonar, tá, a monarquia, sem abandonar o absolutismo monárquico. Eles vão utilizar o ensinamento propagado por esses iluministas para abrir escolas, praças, hospitais públicos. Então eles vão governar de forma inteligente e assim eles conseguem se manter mais tempo no poder. E todas essas ideias, elas deveriam ser popularizadas, deveriam chegar a um número maior de pessoas, né? Então, para isso, era necessário produzir esses saberes em um tipo de livro e difundi-los para a sociedade. Por isso, o D'Alembert e o Diderot, Denis Diderot, eles decidiram, então, fazer uma compilação dessas ideias, desses livros que foram criados pelos iluministas, formando o que vocês vão conhecer por enciclopédias, que é um material muito importante, muito interessante no contexto da propagação das ideias iluministas. Essas mesmas ideias que vocês vão encontrar daqui a pouco na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa. Então, fiquem ligados nessa história, porque ela é top, o iluminismo é top, vocês precisam conhecer. Enquanto isso, vamos de música. Cheio de baladas na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava. Opa!